Nesse momento, quero passar a palavra, como nós não vamos ter intervalo, com brevidade, a nossa amiga Elizabeth, doutora Elizabeth, que vai fazer também a sua exposição, e logo a seguir a nossa querida Patrícia e o nosso querido Washington. Alô, muito obrigado, deputado professor Josiel, pela oportunidade de podermos estar participando desse debate tão importante, né, para o nosso país. Meu nome é doutora Elizabeth Alonso, eu sou advogada em São Paulo, né, estou acompanhada da minha irmã, doutora Patrícia Alonso. E apenas para você, antes de continuar minha apresentação, eu quero só agradecer o apoio, a qual também autorizaram e representarmos em nome de algumas organizações da sociedade civil. Eu quero agradecer a FBCOM, Pro Américas, Brasil Vivo Sem Aborto, que inclusive está nesse momento sendo representado pelo padre Pedro Stepien. Queria que vocês pudessem homenageá-lo. Convenção de Pastores da Missão Mundial, Unigrejas, na pessoa do bispo Eduardo Bravo, CIPBAS, CONIEAD e a União dos Profissionais Evangélicos do Direito, o PROED. Essas pessoas estão nos apoiando, estão também apoiando a nossa militância para a revogação da lei da alienação parental, representando, né, várias entidades aqui da sociedade civil. Eu quero dizer que se hoje nós estamos tendo a oportunidade de debatermos como país sobre a revogação da lei da alienação parental, eu quero pedir desculpa ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal do nosso país e ao Poder Executivo e a todo o Judiciário, porque a culpa é nossa. Porque em 16 de agosto de 2016, eu, a minha irmã e mais 8 pessoas chegamos ao gabinete do senador Magno Malta. E por que foi escolhido esse gabinete do senador? Porque há 10 anos atrás, em 2008, ele estava fazendo a CPI da pedofilia. E enquanto estavam sendo feitas as investigações da pedofilia na rede da Deep Web, né, das exposições da pornografia infantil na rede virtual, que até então não havia uma legislação para isso, entrava pelo Congresso Nacional o projeto de lei 4053 de 2008, que depois tornou-se a lei da alienação parental. E nós chegamos no gabinete do senador com os seguintes termos: senador, enquanto o senhor há 10 anos atrás estava combatendo a pedofilia na rede virtual, o projeto de lei da alienação parental estava blindando o fornecedor da mercadoria, que é a criança. Então o senhor foi traído pelas costas. A lei passou, hoje vocês podem prender quem trafega as imagens, mas não está se prendendo o fornecedor da mercadoria. Ela está blindada nas varas de família, com o segredo de justiça e com as inversões de guarda. E 10 anos hoje, 10 anos depois, nós estamos aqui debatendo. Eu fico muito contente, até emocionada, porque por várias vezes nesses 3 anos, desde então, eu e a minha irmã militamos dentro de vários gabinetes sozinhas e tentando desconstruir a teoria da alienação parental nos gabinetes. E vou dizer para vocês, apanhamos muito. E, aliás, estamos apanhando até hoje. Porém, o que nos alivia é que as vozes aumentaram em 3 anos. Hoje nós temos grupos significativos pelo país falando as mesmas coisas e até melhor do que a nossa pequena sabedoria e conhecimento que adquirimos ao explorar esse assunto. Quero agradecer com muita emoção a todos os convidados que vieram aqui falar pela revogação da lei. Quero agradecer com muita emoção os corajosos parlamentares que nesse tempo, nessa legislatura, estão se levantando pela revogação dessa lei. Porque eu vou dizer para vocês que durante esses 3 anos, essa é a minha 13ª viagem a Brasília, custeada pelo bolso da minha família. Somos em 3 advogados de São Paulo. Não tivemos subsídio de nada para estarmos pela 13ª vez aqui militando, para salvar as crianças do país. Porque nós passamos por isso dentro da nossa própria casa. E a minha sobrinha, a filha da doutora Patrícia, passou o Jordão.
E ela é uma criança salva da lei da alienação parental hoje com 15 anos de idade. Nós conseguimos salvar essa criança. E nós estamos salvando muitas outras das inversões de guardas pelo país afora. Então eu quero agradecer pela solidariedade e pelas vozes que estão se levantando pelo país afora. Eu quero que, por gentileza, começar passando 2 vídeos para vocês. Eu vou querer que vocês entrem agora dentro do mundo desses casos. Eu vou levar vocês para dentro dessas casas. Porque como nós tivemos aqui a palavra de um defensor público, que ele é um advogado, prestou a OAB, tem uma carteira da OAB na mão, só que ele é um concursado para, como advogado, defender casos que eu vou passar para vocês como um defensor público da advocacia a favor da proteção das crianças. E nós vamos também colocar nosso ponto de vista como advogadas, não pagos pelo dinheiro público, mas militando de forma particular, mas pela mesma situação e a mesma luta, a mesma dor como advogados que nós passamos dentro dos tribunais, com a situação que agora eu vou botar vocês dentro dessas casas. Nós vamos trazer o Brasil para dentro agora dessa frente. E eu não gostaria que não houvesse qualquer pedido de interrupção do que nós vamos mostrar, porque vocês precisam sentir a dor do que está acontecendo lá fora. Nós temos uma PL parada no Senado há 10 meses, e a cada dia que isso demora, o que vocês vão assistir está acontecendo na casa de 200 milhões de brasileiros lá fora, todo o dia. E eu quero realmente uma ação efetiva, que haja um regimento interno que estabeleça um prazo de aprovação de relatoria, de colocação de relatoria no Congresso, porque 10 meses, para uma vida que morre nesse país, nesse contexto, está sendo muito doloroso. Então eu quero pedir para a senadora Leila Barros, que está com a relatoria da PL 498/2018, que, por favor, reconsidere o que nós vamos passar agora, porque nós vamos colocar esse plenário para dentro dessas casas. Eu quero passar 2 vídeos e depois nós vamos passar outros casos. Quando eu estava vendo o filme, eu estava quietinha, sem falar nada. Você estava com medo? Sabe que ele fazia isso? E eu perguntei para ele não fazer isso. E ela tinha só 4 anos quando eu denunciei. Com 2 meses, a justiça entregou ela ao pai, alegando alienação parental. Fazia 3 anos que ela estava no mão dele. O que vocês vão assistir agora é o que é uma busca e apreensão. Artigo 6 da Lei da Alienação Parental. Antes de colocar esse vídeo na inversão da guarda, eu quero ler para vocês o artigo 6. As penalidades da Lei da Alienação Parental. Primeiro, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir alienador. 2. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. 3. Estipular multa ao alienador, empobrecimento financeiro de quem está denunciando. 4. Determinar acompanhamento psicológico e psicossocial, ou seja, psiquiátrico. 5. Determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada e a sua inversão. 6. Determinar a fixação cautelar de domicílio da criança ou adolescente. E 7. Declarar suspensão de autoridade parental, que é esses 3 anos que essa mãe está sem ver o filho. Por favor, eu quero que vocês vejam o que é uma busca e apreensão. por favor, moço, não me leva, te peço, não te peço. A menina no meio está com o short urinado. Observe. Vídeo do meio que carrega a criança ao pai. O pai está presente nisso. A criança está vendo o pai. E ela está indo para uma inversão de guarda. Será que a gente continua com essa lei, doutor? Todo o dia, doutor, todo o dia, essas crianças estão sendo presas em cativeiro. Todo o dia. Mas o pior não é isso. Existe a suspensão
do artigo 6 da lei da alienação parental, que ela é eterna. Ela é eterna. Não tem mais volta. Eu quero que comece o Data Show e eu quero ler uma decisão de um parágrafo. E eu quero prestar minha homenagem ao desembargador Dr. Miguel Brandi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que após as audiências públicas do Senado em julho, o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás, São Paulo é um estado que é desbravador, corajoso, porque impulsiona esse país. Quando esse país trava, São Paulo está puxando, né? Mais uma vez, São Paulo está tomando a frente dessa questão. Já 3 acórdãos tiraram a aplicação da lei da alienação parental e foi na veia do problema. E uma das decisões que o relator foi o desembargador Dr. Miguel Brandi, presto minhas homenagens, ele coloca esse parágrafo aqui. Vale notar que o Brasil é o único país que ainda mantém a lei que trata de alienação parental. Países que possuem legislação sobre o tema já aboliram diante da experiência acumulada de casos em que ao final se verificou distorções nas denúncias de atos de alienação parental, e muitas vezes feitas por abusadores sexuais ou emocionais, ou por um dos genitores apenas por ato de vingança ou para obter vantagem financeira, além da constatação dos efeitos decorrentes dessas denúncias sobre o denunciado ou denunciada e a criança. Atualmente está em trâmite o projeto de lei, e ele menciona a PL, já está tornando pública a inércia do Senado. Está aqui, chegou no Tribunal de Justiça. Projeto de Lei 498/2018, propondo a revogação da Lei 12.318 de 2010, a sentença errou o ano, mas é de 2010, a qual tem gerado um amplo debate, diante da delicadeza e complexidade do tema. O que vocês estão fazendo hoje? A gravação vai cair no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo menos no meu estado, nós estamos militando também. Eu quero agora passar a questão da perda da guarda definitiva. Esses casos não tem mais volta. Pai mata filho esfaqueado e comete suicídio para se vingar de ex-mulher. Todos os casos que eu vou passar agora tiveram acordos de que é o tal da mediação, que tem que parar com isso aqui dentro. Não tem que ter mediação de alienação parental, não. Termo de acordo com visitas quinzenais, guarda compartilhada. Não foram casos ainda de inversão de guarda. Olha o bilhete, que esse é o casal do Rio de Janeiro, eu tenho o telefone da advogada da mãe. Andréia, cadê a poderosa? Não vai ficar com a guarda de nenhum dos dois e também não vai me colocar na cadeia. KKK. 7 cartas, uma delas com esse teor. Ele matou de madrugada, de sábado para domingo, fotografou, mandou a foto das crianças mortas, deixou o bilhete e se suicidou. Próximo. Eu tenho o telefone dessa advogada, se quiser. Do teu estado, deputado. Pai mata filho queimado para não entregar a mãe. Esse pai tinha visita de sábado das 10 às 18 horas. 18 horas a criança não chega, chama a polícia, chega no apartamento, a criança queimada em volta de um colchão. Pai mata filho de 6 e 9 anos com tiros na cabeça e depois tenta suicídio em São Paulo. Esse caso aconteceu a 30 minutos de carro do meu bairro, em São Paulo. Pai de Sapopema foi no carnaval. Pai mata filho de 4 anos esganado por não aceitar o fim do relacionamento. Vamos ver o bilhete? Nós 2 trouxas, que seria ele e a criança, esperando por você. E você só alegria, felicidade, prazer, tardes maravilhosas. Eu espero que tenham sido boas, porque jamais terá isso novamente. Falei que ia acabar dessa desgraçando a vida de sua família. Porque ele chegou no sábado para pegar a criança e a mãe foi se divertir. E ele chama a mãe desse jeito. Matou a criança como vingança. Próximo. Pai deixa a carta antes de matar filho de 2 anos e tira a própria vida. Qual é a carta? Você não se arrependeu, mas vai sentir arrependimento agora como eu senti. Aprenda a ter respeito, decisão e consequência. Isso aqui tudo é reportagem. Digitando no Google vocês vão encontrar. Próximo. Em Londrina, pai provoca acidente para matar ele e o filho e se vingar da ex. E ele gravou um vídeo. O menino pega no carro, fala adeus para tua mãe. O menino com lágrima pingando. Adeus, mãe. Ele pega o carro na rodovia, entra na contramão e bate no caminhão de propósito. Depoimento da mãe na delegacia. Ele torturou psicologicamente o meu filho por 3 horas, conta a Érica, que decidiu separar há 3 anos por não aguentar mais as agressões. Segundo ela, o homem não pagava a pensão, mas costumava buscar o filho para passear. A mãe também relembra que Marcondes, ao nome do pai, tentou matar o menino Mateus quando ele era um bebê. Chegou bêbado, me agrediu e tentou bater no meu filho. E ninguém me ajudava, ninguém acreditava em mim. Do portão da casa de fora, ele era o amigão e ninguém desconfiava que ele passava.
Das portas para fora, você é um amigão, deputado? Numa entrevista de psicossocial do artigo 4 e 5 da Lei da Alienação Parental, numa entrevista de 4 horas, estou conhecendo o senhor hoje, conheci a tua assessoria. Se eu tomar um café com o senhor, em 4 horas eu não sei se o senhor tem parafilia ou não. Pois bem, do portão para fora ele era um ótimo pai. E o psicossocial falou que ele podia ter convívio parental. Próximo, essa mãe não vai ter filho nunca mais. Para elas, a maternidade acabou ali. E não sei se elas teriam coragem, como a mãe da Isabela Nardoni, que ainda conseguiu encontrar um homem bom, pelo menos até o momento está sendo bom, e ela teve agora um bebê, um menino com ele. Mas isso, para essas mães todas que eu estou te contando, que a Nardoni foi o primeiro caso em 2008, dali para cá não parou mais. Né? Para essas mães, talvez outro relacionamento e outro filho, elas não vão conseguir ter. Pai é preso por matar filho de 2 anos afogado em bacia na própria casa para fazer a ele sofrer. E aí tem a história. Se vocês puxarem no Google, está direto. Acabou a maternidade do Brasil. Nós estamos sujeitos a não ter procriação a partir de 2020. Nós está tendo um movimento para não procriar, se isso continuar. E nós estamos com 9 meses, uma PEC parada no Senado. Eu quero continuar aqui, por que isso está acontecendo? Queria passar um pouquinho à frente, porque... isso aqui é uma coisa interessante, esse menino aqui. O pai denunciou falsamente, porque não deu nem tempo para investigar, que o padrasto abusava da menina. O conselho tutelar chega na casa da menina, tira a menina com os pertences, e ao invés de colocar no abrigo, e a inversão de guarda só pode ser por ordem judicial, o conselheiro entrega a criança direto para a mão do pai. Não coloca no abrigamento e espera a justiça resolver. Entregou na mão do pai. Durante 6 meses, esse pai começou a praticar violência contra a criança. Ao ponto de ele poder esconder os hematomas, ele deixou de levar a criança da escola. Então, durante os 6 meses, houve abandono escolar dessa menininha aqui. O que aconteceu? Quando ele matou essa menina, 6 meses depois, essa menina foi encontrada com sinais de abuso sexual, marcas de correntes pelo corpo e a orelha cortada. Não deu tempo de apurar se havia abuso do padrasto. Então, nós temos que prestar atenção no projeto de lei do homeschooling, porque se for regra o homeschooling, esses pais não vão ter como a escola ver se a criança está sofrendo abuso dentro de casa e maus tratos. Vocês vão concretizar o cárcere privado da criança. Ela acabou a convivência externa com o meio social. O meio dela vai ser dentro de casa, para estudar, para apanhar, para comer, para dormir e muito mal tomar banho. E tem um projeto de homeschooling dentro dessa casa. Homeschooling tem que ser exceção. Para quem os pais é itinerante, como sacerdotes, pastores, que vivem de uma igreja aqui, outra lá, outra colar. Então precisa se adaptar, mas tem que estar matriculado numa escola local para acompanhamento de perto disso. E para aqueles que não conseguem, por função de emprego, terem residência fixa de forma comprovada. Ela tem que ser extrema exceção. Mas aqui o projeto de lei é tornar ela regra. Se tornar regra, vocês querem combater pedofilia? Aprovem o homeschooling que não vai dar certo. Nós estamos tendo leis da contramão. Vamos mudar isso aqui? Vamos mudar mais outra. Deixa eu ver. Aqui é um advogado, até advogado, colega está matando filho. Mais um. Esse aqui é interessante. Fórum Trabalhista de São Paulo. Quem conhece o Fórum da Barra Funda sabe como é que é o prédio. O prédio ele tem os andares, os andares todos abertos, vazados. Então tinha uma muretinha que você conseguia ver o saguão do térreo, onde os advogados, partes, né, e ali a demanda é muito grande, as pessoas passando de um hall de elevador e outro. Pois bem, um pai sobe com um menino de 5 anos no Fórum Trabalhista em São Paulo, 2016, se atira do 17º andar. Então você imagina você andando no saguão, chegando no fórum e andando, daqui a pouquinho 2 corpos se espatifam no chão na tua frente, aquela sangueira no chão. Desde esse evento, foram colocados tapumes em todos os andares do Fórum Trabalhista. Quem visitar hoje o Fórum Trabalhista da Barra Funda da minha cidade, São Paulo, vai ver que esses andares têm tapumes. É um memorial disso daqui que hoje nós estamos trazendo em Brasília, no Congresso Nacional. Pode passar. Agora, essa daqui é a pior. Chacina de Campinas. Chacina de Campinas foi um fato que aconteceu de um pai que estava sendo denunciado de abuso do filho de 8 anos. O menino contava do abuso.
O juiz determinou visitas acompanhadas, monitoradas na sala de estar dessa mãe, dentro de casa. Isso está cheio. Na casa do parente, não quer na casa da mãe por questão de segurança, vai fazer visita na casa da tia, no hall do condomínio da tia materna. Eu tenho uma decisão dessa, em São Paulo, no hall do condomínio, aí o condomínio reclamou, porque passa as pessoas, a criança não quer ver o pai, e o constrangimento. Eu tenho esse termo de acordo, tá? Rompeu a barreira da proteção da medida de violência doméstica dentro da casa da mãe. Na virada do ano, esse pai pula o muro da casa da sogra, da ex-sogra, armado, entra dentro de casa, mata 12 pessoas. Das 12 pessoas, 9 eram mulheres. Volta um pouquinho antes. Das 12 eram 9 mulheres, o maior feminicídio doméstico do país, se não do mundo. Numa única noite de ano novo. Quem sobreviveu, que fugiu para o banheiro, fugiu para o fundo da casa, escutou a dinâmica do assassinato. Ele foi entrando de casa, cada uma que ele encontrava na frente, ele atirava. Passei para o celular da sua assessoria a foto dos cadáveres de todos eles, porque nós conseguimos isso. Um sangue, inclusive do menino. Sobrou vivo o menino e o pai. O menino olha para o pai e fala assim: pai, você matou a mãe e todo mundo? Sim, meu filho, eu matei, você vai comigo. Matou o menino e se matou. Para os sobreviventes, eu tenho matéria da entrevista dos sobreviventes. Eles disseram que a estrutura familiar, a partir de então, está abalada. 12 pessoas. Mais um. Vamos pular? Aqui. Volta. Esse ano, as vozes começaram a repercutir sobre essa lei da alienação parental e até que ponto o convívio parental e o parental restrito ele é seguro para a criança. A partir do momento que as vozes começaram a reverberar, olha o que nós temos de novidade. Isso aqui não existia. Prender antes que mate. Quem viu esse vídeo no Facebook há 3 semanas? Isso daqui não é, vocês estão vendo agora porque está indo nas redes sociais. Mas e os bilhetes deixados nos carros que mataram as crianças? Esse pai está preso. E a meu desejo é que ele continue preso, que nem o juiz venha dizer: não, ele pode não ter sido um bom marido, mas ele é um bom pai. Espero que quebre esse paradigma. Porque família, para esse tipo de gente, é objeto de exploração doméstica. Não tem afeto. Artigo 3 da Lei da Alienação Parental. Vamos fortalecer os vínculos familiares e fortalecer os afetos. Afeto não se judicializa. Não existe no mundo inteiro um juiz que faça uma sentença dizendo: declaro procedente a ação, a fim de que o réu tenha afetos e fortaleça os vínculos familiares com o autor, independente de todas as alegações que tenha, sob pena de desobediência civil e prisão. O judiciário não está para judicializar afetos. Afeto, dentro dos textos legislativos, ele é uma armadilha para encobrir coisa muito mais grave. Afetos está presente no texto do artigo 3 da Lei da Alienação Parental e ela está também presente no artigo 2 do projeto de lei do Estatuto das Famílias do século XXI. Por quê? Porque é para suprir questões procriativas de pessoas, de relacionamentos de mesmo sexo, introduzindo uma terceira pessoa do gênero contrário para apenas procriar. E o problema do judiciário não é os afetos, é depois na hora do desafeto. Porque na hora que essa terceira foi expulsa da relação, porque procriou e atendeu a finalidade, como é que isso vai parar na mesa do juiz? A questão da parentalidade, divisão de bens, tudo que tem numa relação hétero, como é que fica o divórcio disso depois? E a violência doméstica com 3, 4, 10, 20 pessoas? E a criança nascida num contexto desse? Afeto é para encobrir coisa muito pior. Esses são os afetos que os projetos de lei estão sendo colocados. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de amor e afeto em lei, lembre-se, na hora que bater na mesa do juiz, o juiz não sentencia afeto. É uma lei morta. Próximo. Vamos ver o que está acontecendo com a nossa infância? Nos últimos 9 anos, quando que a lei foi feita? 2010? Internação de crianças e jovens por transtornos mentais aumenta 107%. Mais um. Maioria dos casos de violência sexual da criança e adolescente ocorre em casa
Notificação aumenta 83%. Qual o período? 2011, 2017. Mais de 70% da violência sexual contra a criança ocorre dentro de casa. Que ano? Maio de 2019. País da pedofilia. Dados divulgados pela Polícia Federal com base em levantamento da ONG Censura, apontam, olha aqui o Brasil, paraíso do pedófilo e dos assassinatos. 76% dos pedófilos do mundo estão no país onde o crime acontece a cada 8 minutos. E temos uma lei maravilhosa da Lei da Alienação Parental, 2015, vamos lá. Olha aqui o que o STJ acabou de fazer. O tiro no pé. Essa semana eu recebi isso, antes de vir para Brasília aqui ontem. Estupro de menor não gera regime fechado. Só por hediondez, fixa STJ. Quem entendeu o que é hediondez? O que é hediondez? Gente, onde nós estamos? O que está acontecendo com os poderes da União do meu país, Brasil? Para onde que eu vou se eu tiver que sair daqui? Se eu tiver que ter filho, para onde eu vou? Vamos parar um pouquinho. Desculpa, com todo o respeito da Camaça Velha, mas nós terminamos um ano na estaca zero. Regredindo. Dezembro. Aplicar regime mais gravoso apenas e tão somente pelo fato da natureza hedionda do delito é ilegal. Com esse entendimento, o ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, acolheu o pedido de habeas corpus de um homem condenado por estupro de uma adolescente, quase que de 12 anos. O juiz de primeira instância condenou o homem a 8 anos de prisão e determinou o cumprimento de regime de pena em regime fechado. Um pedido de danos morais feito pela vítima foi negado. Nem dano moral a vítima desse país tem. Ela é estuprada, violentada aos 12 anos de idade, acabada com a vida dela, já quando pede dano moral, o tribunal nega. O ministro Jorge Mussi acolheu os argumentos, também ressaltando que o condenado é réu primário, ele é bonzinho. O psicossocial também fala nos laudos que eles são bonzinhos, né? E que a pena foi fixada no mínimo legal. Assim, estabeleceu o regime semiaberto. Ele sai de manhã para fazer não sei o quê e volta à noite para dormir na cadeia. Gente, é o que está acontecendo, desculpa. Está sendo a 13ª vez em 3 anos que nós estamos indo para Brasília brigar pelas mesmas coisas. E eu vou dizer para vocês, para nós, financeiramente e de disposição de tempo, se continuar desse jeito, para mim é perda de tempo. Vamos fechar a fábrica, até o país se alinhar, até o país entender que não vai ter filho nesse país, no Brasil mais. Bota filho no mundo, o Brasil joga tudo o contrário. Levantamento revela caos no controle de denúncia, não temos estatística. O país está nem aí, fevereiro de 2018, próximo. Brasil, segundo lugar em ranking de risco de violência contra a criança. Agora, vamos para frente um pouquinho, falar de lei. O que está acontecendo com essa casa? Quinto país de feminicídio. Vamos falar de feminicídio? Nós temos uma fila enorme de crianças. Se o país é o quinto país de feminicídio, nós temos uma fila enorme de crianças órfãos de mãe. Também a maternidade, o direito maternal foi eternamente selado. Eu quero falar do caso Bruninho, que é o caso mais emblemático. Bruninho, filho do jogador, do goleiro Bruno e de Elisa Samúdio. Até hoje o corpo dessa mulher não apareceu. Não temos materialidade do crime. Esse menino está com 9, 10 anos. A avó, numa entrevista da revista Marie Claire, esse ano, fala que tem culpado de falar a realidade dessa criança, como é que a mãe morreu e o pai está preso. Olha o BO da família, da avó materna que ficou com essa criança. Ninguém está olhando para a questão do feminicídio das crianças órfãs. Agora ele chega na escola, porque esse caso do Bruninho é emblemático, e as crianças falam, olha, o jogador Bruno saiu da prisão, e ele é teu pai, e será que ele vai te procurar e te matar? Porque quando você era bebê, que matou a sua mãe, olha, ele ficou sabendo pela escola. Eles esconderam você com 3 meses dentro de uma favela, e por sorte te encontraram antes de te matar, porque havia ali um negócio de querer te matar, um arranjo. E ele chega na escola e fala, vó, é verdade? Olha o que a avó fala. Passa para a foto da avó com o menino. E ele vê na televisão o pai solto. Revista Marie Claire, essa avó conta. Volta mais uma. Vira a página. É difícil ver meu neto daquele jeito ali. Amedrontado, chora. Perguntei o que ele estava sentindo e ele me respondeu, eu estou com medo do meu pai. Descreve Sônia. Sônia é a avó, a mãe do Elisa Samúdio. Eu tenho vontade de dizer que era para sentir medo mesmo
Só não faço isso porque vão me acusar de... Mas dá vontade de falar, desabafa. Respondi, você não precisa ter medo, porque eu e os seus tios aqui estamos para ti. Gente, todos esses casos, deputado, nós vamos fazer uma campanha para entrarem com indenização contra o Estado. Alguém vai ter que pagar por isso. Essas mães perderam esses filhos, o Estado tem que indenizar, porque se nós cavarmos esses processos, se a frente parlamentar da pedofilia oficiar para esses juízes e pedir a inteireza desses processos, a cópia inteira desses casos, tem denúncia e tem defesa de alienação parental. Pega esses processos, essas mães vão entrar com ação contra o Estado. Se isso continuar o que está acontecendo. Se o Senado não aprovar esse projeto, até o final desse ano, ou começo do ano que vem, nós vamos fazer uma campanha nacional. Vou pegar coletivo de mães aqui. E vamos juntar um corpo jurídico, com defensoria pública e tudo. Nós vamos encher o judiciário de indenização. Porque é vida. Perdeu-se uma maternidade. Perdeu a vida dessa pessoa. Nós temos uma vida só. Quem acredita em segunda, terceira vida, cada um com a fé que tem. Mas vamos apostar numa única, que a gente nunca sabe o que vem depois. Acabou a vida dessas pessoas. Próximo. Tem solução? Tem. Beber uma água aqui, deputado que eu estou. Se agradecer, porque a coisa é muito dura. O que nós temos de lei hoje? Artigo 226, convívio parental igualitário, está garantido na Constituição. Está lá, 3 exceções. Tem 3 coisas que impedem o convívio parental irrestrito. Primeiro, dignidade da pessoa humana, a criança é o foco disso. Segundo, paternidade responsável. Eu tenho um projeto de lei que eu entreguei na mão de uns parlamentares faz 8 meses, ninguém botou na casa para votar isso. Que é exatamente restringir esses abusos que estão acontecendo. E artigo 3º, quando o Estado põe mecanismo de violência no âmbito da doméstica, a lei da alienação parental minou isso daqui. O Estado não está mais fazendo mecanismo de proteção. Porque tudo vira alienação parental e a criança fica nessa situação. Legislação atual, Estatuto da Criança e Adolescente, em relação ao convívio familiar. Artigo 15 a 18, 33 a 35, 98 a 100, que fala sobre o que o Estado tem que fazer quando a criança encontra situação de risco dentro de casa. Artigo 100, último inciso. A criança tem que saber do que rola o processo, sobre o que versa o processo sobre ela. E no último inciso, a oitiva da criança tem que ser feita em juízo e a fala e a opinião dela tem que ser relevada. Ela não é alienada. Ela tem muita história para contar. E ninguém está botando história na cabeça dela, não. Ela tem muita história para contar. Criança sabe contar. Próximo, processo civil. Ele tem um rito ordinário, que eu quero que vá para a última página, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, rola para a última página. Que como é que funcionava? Ah, é um retrocesso. Sim, vamos retroceder para salvar a vida. Eu não estou querendo saber de modernidade. A modernidade está matando todo mundo. Então vamos para o racional, vamos pensar, vamos ser um país inteligente. Tá? Como é que era antes? Última página, doutora Patrícia. Vai lá para a página 42 para mim, porque eu tenho um modelo de processo civil para esses casos de conflito parental onde não tem denúncia. Para a última página, doutora. Me ajuda aí um pouquinho. Vamos lá. Aqui vai aparecer o número 42, 48 aqui, ó. Tem solução? Tem solução. Dá para fazer, dá para o juiz cuidar disso daqui. Enquanto não revoga a lei, Tribunal de Justiça, de todo o país, vamos te afastar a aplicação da lei da alienação parental e vamos para isso daqui, ó. Petição inicial e contestação. Se não tem denúncia de maus tratos da criança e violência doméstica contra a mãe, porque vocês viram que crianças estão sendo mortas por vingança de mãe, principalmente. Tá? Não tem nem abuso sexual aqui, é vingança de genitora. Ó, qual é o primeiro despacho do CPC? Despacho saneador. Diga às partes as provas que pretendem produzir e se tem interesse em audiência de conciliação. O artigo 4 da lei da alienação parental é a lei que impõe a prova.
Primeiro despacho do juiz, visita assistida e estudo psicossocial. Quando chega na hora do psicossocial, o genitor que está sendo acusado está tendo visita da criança e ele fala a lei do silêncio. A tia Maria, porque eu tenho o nome da perita no processo no despacho do juiz nomeando ela. A tia Maria vai sentar com você e vai perguntar do nosso segredinho. Então, lá no Cevat eles estão fazendo isso. Então, quando você chegar na tia Maria para falar, você lembra que você não pode contar do nosso segredinho. Se você contar do nosso segredinho, você pode ficar sem tua mãe. Nós temos isso no processo. Laudo de psicossocial dando alienação parental e na entrevista da criança, a criança abaixa a cabeça e não dá um A quando perguntada de abuso. Como é que a criança não dá um A perguntada de abuso? Porque ela está tendo contato com o abusador na visita assistida do artigo 4 da lei. Quando não tem denúncia de criança e é feito o acordo, ele deixa de se tornar de ordem privada e ela passa a ser ordem pública, porque criança é prioridade do Estado. Aí, quando não tem denúncia e é feito acordo, está fechado o artigo 226 da Constituição Federal, que é o convívio parental igualitário, dentro das condições que as próprias partes acordaram voluntariamente. Deixando de ser de ordem privada, homologada pelo juiz, passa a ser de ordem pública. Ela passa a ser no título executivo obrigatório. Se ela não for cumprida imotivadamente, e o imotivadamente ele comporta ampla defesa e o contraditório, tem que ser justificado, tem que abrir prazo para a pessoa dizer por que não cumpriu. Se for provado, ela pode virar desobediência civil judicial. Eu privo esse casal do convívio da criança? Não. Remendo peças para a esfera penal, para promotor criminal, e a pena de desobediência civil pode ser convertida em multa ou numa prestação de serviço social. Vai lá limpar a escola e criou um antecedente criminal. Mas as visitas vão continuar. O acordo continua vigorando. Porque não tem nada que desabone o convívio dos dois. Depois que você faz isso uma única vez, se for mimimi, acabou. Porque você tem um antecedente criminal. Mas a justiça precisa acreditar nas denúncias se tiver. Se tiver motivação justa, tem que abrir o contraditório para a defesa. Se essa motivação justa não for violação do ECA, que colocar a criança em risco, prossiga-se as visitas e apura aquela falha. Simples. Nós não vamos mais judicializar afeto. O afeto é problema de quem está se relacionando e é ele quem tem que construir no dia a dia. Se o pai é bom ou se é mau, é problema dele, da forma como ele se relaciona com a criança. Tem que colocar maturidade nessa gente. Não é o juiz e psicossocial que vai construir afeto de ninguém. Porque a mãe está botando coisa na cabeça do filho. Eu tive problema de infância, de pai e mãe que bota a cabeça no filho, e eu sei quem é meu pai e sei quem é minha mãe. Ninguém me enganou quando era criança. Todo mundo passou pela infância aqui, sabe? Que quando fala mal um do outro e você convive com eles, e você sabe quem é eles, aquilo não te faz a cabeça. Eu nunca vi criança babar, se cortar, se suicidar por alienação parental. Mas eu vi criança ter transtorno mental, baixo rendimento escolar, por maus tratos, violência e abuso sexual. Vamos parar de balela. Todo mundo foi criança aqui, ninguém nasceu com 20, 30 anos não. Todo mundo passou por isso, todo mundo sabe disso. Porque senão essas crianças órfãos de mãe, alienadas por essas mães que morreram, ou elas foram, do feminicídio que mataram as mães, eu quero que o psicossocial vai conhecer essas crianças. Porque elas estão sofrendo alienação parental para a vida toda. Será que elas estão se mutilando? Será que elas estão babando? Estão ficando loucas? Precisa passar por biopsicossocial, né? Quem perde pai e mãe na infância por morte, como é que faz? Por morte natural. Vamos parar, vamos ser inteligentes. Tem razão a teoria da alienação parental, gente? Tem cabimento essa teoria? É do inferno. Não, é falácia. Falácia. Alguém dormiu, acordou e vamos pra frente. Vamos ver o que o internacional faz. O Brasil, só o Brasil emburreceu. Vamos ver que lá fora. Vamos ver o que os inteligentes lá fora pensam. Volta para a OEA. Vai para aqui, convenção. O Brasil assinou isso, Nós estamos descumprindo a Convenção Internacional. Aí eu passo nos gabinetes. Desculpa o desabafo. Eu passo nos gabinetes e falo assim,
Mas convenção internacional não manda no Brasil, não. A ONU é esquerdista. A ONU é de direita. A ONU é não sei do quê. Imagina se não vamos adotar a convenção internacional aqui, não. Eu estou ouvindo isso dentro dos gabinetes. Ontem eu ouvi isso dentro do gabinete. Tem deputado e senador dizendo que isso daqui não presta para o Brasil. Convenção internacional. Como foi falado aqui sobre LGBTI, isso presta para o Brasil. Você assina lá fora e vem para cá. Isso daqui não. Aqui não interessa para nós, não. Congresso Nacional. Estou ouvindo isso nos gabinetes. Proibição da SAP. O país determina que se realize investigações prévias e abrangentes, tendo em conta o contexto da coercibilidade como elemento fundamental para determinar a existência de violência, utilizando provas técnicas, prova objetiva, nada de falácia, nada de ideologia, nada de subjetividade. Tem que ser prova técnica, testemunha, exame de corpo de delito, vai ouvir a rede de proteção, profissionais que lidam com a criança no dia a dia, entrevista de 4 horas de psicossocial, não é prova técnica, não. É conversinha de cafezinho que não se conhece ninguém no mesmo dia, não. Olha aqui, proibindo provas que se sustentam na conduta da vítima para concluir pelo consentimento. Mediação tem que parar. Todas as peças de mediação tem que parar aqui. Falta de resistência, história sexual, ou retratação durante o processo, ou desvalorização de testemunha, baseado na síndrome da alienação parental, cujos resultados possa combater a impunidade dos agressores. Artigo 2. Pratica a alienação parental, que é a interferência psicológica da criança. Pai, os genitores, familiares e todos os que estão na guarda, vigilância e administração da criança. Acabou minhas testemunhas. Porque qualquer pessoa que eu ouvir, familiar, professor, pedagogo, orientador psicológico da escola, agora foi aprovado psicólogo da escola, né? Todo mundo que convive com a criança, que eu levar como testemunha para o processo, no artigo 2 eu vou ter a valoração da oitiva dele lá no pé, lá para baixo, porque já vão entrar como alienadores. Não tenho prova. Eu não consigo provar um abuso nesse país. Não consigo provar maus tratos. Vamos para frente? México tinha só um artigo, 323 do Código Civil deles. Em 2017, a OEA denunciou. Processou o país. Só tinha o Brasil e o México. 2017. Lá eles são corajosos. Eu gosto do Congresso Nacional do México. Eu acho que vamos mudar para lá. Nós precisamos aprender com o México. Recebeu a denúncia da OEA, eles foram rapidinho. Derrogou, terminou a alienação parental do Código Civil. Espanha, gente maravilhosa, vou para lá. Parlamento elimina assino, volta um pouco. Parlamento elimina assino da alienação parental, onde houver diagnóstico de abuso. Catalunha. Vamos para a Argentina? No Brasil e no México entrou por legislação. Nos outros países entrou como ciência da psicologia. Vocês entenderam? Não é lei. Tá? Então, na Argentina, é um dos países que entrou na ciência da psicologia. O que eles falaram? Psicólogo que alegar SAP vai para o tribunal, vai ser processado. Aqui criou a máfia. Artigo 5, parágrafo 2 da lei. Quem que é o psicossocial que faz o laudo? Tem que provar habilitação, especialização em escuta de criança? Sabe ouvir criança contando história? Não. Tem que ser especialista em alienação parental. Para onde que as perguntas na entrevista vai ser direcionadas? Eu vou perguntar de abuso, maus tratos, o que papai faz? Não. Eu vou perguntar o quê? O que sua mãe conta? O que sua mãe fala? O que ela diz? Como ela é? A SAP proíbe mecanismos de histórico sexual, consentimento, né? Pois o psicossocial, se você olhar as perguntas que eles fazem, nada do processo, nada da denúncia. É tudo passando por fora da questão. Vamos para cima? Agora eu quero chamar a atenção aqui. Projetos de leis que estão tramitando. Existe uma militância aqui dentro querendo melhorar a lei. Não, a lei é boa, ela foi desvirtuada, nós vamos melhorar a lei. Em melhorando a lei, vai acontecer tudo isso, PL 2577 de 2015. Tipifica a conduta da mulher, ela começou desse jeito.
Aí a Secretaria da Mulher da Câmara de Deputados mudou, tirou o gênero do tipo penal. Tipifica a conduta da mulher imputar fato ilícito ao seu companheiro com a finalidade de obter privilégio na ação da guarda de menores. Não basta o artigo 6 perder a guarda e suspender o convívio. Agora vai ser presa. Esse é o presente que está vindo aí, ó. Já está na comissão. Ela foi uma substitutivo, em outras palavras, da 4488 de 2016, que criminalizava a alienação parental. Só que quais são os problemas da lei? Quem está denunciando é a criança, não é a mulher. Ela desestimula a denúncia de todos os arrolados do artigo 2 da LAP, genitores familiares e rede de proteção. Os problemas das denúncias são a investigação, nós não temos um manual de investigação. Agora que a deputada Renata conseguiu fazer com que se aprovasse a PL dela, onde os médicos que atendem os pacientes vítimas de violência doméstica e abuso sexual notifiquem em 24 horas com os relatórios médicos para a polícia. Ainda falta a sanção do presidente. Agora que nós estamos tendo isso, mas nós não temos um manual de investigação para dizer se as denúncias são falsas ou verdadeiras. Por isso que todas as denúncias são falsas. Né? Corpo de delito, volta um pouquinho. Outra coisa, crime contra vulnerável, seja criança ou idoso, e crime contra a mulher, pela Lei Maria da Penha, ela é ação pública incondicionada movida pelo Ministério Público no cabendo retratação da vítima. Então, você não pode criminalizar o genitor pela denúncia se ela é obrigatória por lei. É de ordem pública. Se você denuncia, se não é investigado, é preso. Se você não denuncia, você é preso porque é coautor por omissão. Então a gente fica na corda bamba. Está aqui, ó, é de ordem pública. Outro PL, 10.182, 2018. É uma das propostas de melhorar a lei. Vamos ver por que não podemos melhorar a lei? Ele altera o artigo 2, parágrafo 6. O artigo 6, primeiro tem uma técnica legislativa errada. O artigo 6 fala das penalidades da lei da alienação parental, que é o fim do processo judicial. Aí no fim do processo judicial, o parlamentar vem e coloca aqui: apresentar denúncia reconhecidamente falsa contra o genitor, contra familiares e deixa contra os avós para obstacular ou dificultar a convivência e a repetição da PL 2577. Em outras palavras, o efeito é o mesmo, é prender falsa denúncia. Denunciação caluniosa não se aplica para os artigos 18 e 386 do Código de Processo Penal. O que é o 18 do Código de Processo Penal? Arquivo do inquérito por falta de prova. 386 do CPP, exceto o inciso 1 e 3. Todas as absolvições sumárias do réu em processo criminal são arquivadas por falta de prova. Falta de prova não é que não ocorreu o delito, só não teve prova. As provas juntadas não convenceram a condenação. Por quê? Porque no Brasil impera a porcaria do garantismo penal. Doutora Beth, temos mais 5 minutos. 5 minutos, ok. Tá aqui, ó, mais um. Outra PL. E aí tem outras coisas também aqui nessa PL que precisa ser revista. Mais um. Artigo 7352, tramitação prioritária. A CPI da pedofilia colocou no final do seu relatório que a investigação dos abusos contra a criança tinha que ter tramitação prioritária nos inquéritos e processo crime. Vem a PL da alienação parental, artigo 4, e fala que o processo de alienação parental tem que ter tramitação prioritária. Ou seja, o laudo produzido de alienação parental arquiva o inquérito criminal por falta de prova no 18 do Código Penal. E se a inversão de guarda acontece durante o processo criminal de apuração do abuso, ele perde o objeto da acusação. Ele entra no 386 por causa do indúbio pro réu, da presunção de inocência, porque o acusado está na guarda da criança. Vocês entenderam? Nós não vamos punir pedófilo assim. Mais um. Eu quero passar para o 10... Mais um. Pula, vai para frente. Essa daqui é pior. 10.712 de 2018. Ele coloca laudo psicossocial em tudo. Na medida securatória da inversão de guarda, psicossocial. Mais um. Muda. Concessão da liminar preferencialmente será precedida de entrevista do psicossocial. Mudança de guarda, concessão de visita, põe PL em tudo, põe a laudo psicossocial em tudo. Acompanhamento psicológico e psicossocial para ver se quem perdeu a guarda pode voltar. Ou seja, caiu na máfia do psicossocial. Existe uma máfia de psicossocial nesse país.
O juiz, ele é o terceiro poder da União, o poder judiciário. Por norma do direito administrativo, ele tem o poder discricionário de julgar. Aqui, ele estuda 5 anos de faculdade, mais 3 anos em casa, faz cursinho, presta concurso público para ser magistrado, para nas varas de família ele cair no psicossocial. É o psicossocial que vai dizer para ele, inverte ou não inverte. 2 minutos, doutora. Então, só para terminar. O último, acabou? Tá show? Acabou. Pessoal, então assim, quando nós chegamos há 3 anos aqui para dizer sobre isso, nós vemos, desculpa o desabafo, eu quero pedir desculpa, porque é a 13ª vez que a gente repete a mesma coisa. A gente chega uma hora que a gente não acredita no país, porque a gente já está chegando a falar o óbvio aqui, né? Então, existe sim solução. Até 2010, com o caso Nardoni, não havia mortes de genitores ou filhos, porque nós tínhamos Conselho Tutelar, Promotoria e Justiça, tirando essas crianças de diversão de guarda por maus tratos, abusos e violação contra a criança, não por alienação parental. De lá para cá nós temos essa situação. Então assim, a OEA foi denunciada em 2017, o Brasil foi denunciado na OEA logo que revogou o México. O que eles orientaram? O senador Magno Malta entrou com o CPI, então a soberania nacional está em jogo agora. Então, eles têm como provar que o país está tomando providência. Faz 2 anos que eles estão esperando. Existe uma militância no exterior. Então, eles estão esperando o que o país vai fazer. Agora, esse ano entrou um projeto de lei. O parlamento brasileiro está cuidando, então nós não podemos interferir na soberania. Mas se demorar essa PL para julgar, para ser aprovada, a OEA está já esperando. Quero agradecer a oportunidade, me desculpem. E agradeço a oportunidade da palavra. Pessoal, eu estou assumindo a mesa nesse momento que o professor Josiel estava com a passagem marcada para o Rio de Janeiro. Quero agradecer a doutora Beth. Nós estamos com um horário muito avançado e eu tenho mais 2 pessoas para ouvir. E eu falei agora para o professor Josiel, nós gostaríamos de dar a oportunidade, vim compor a mesa o professor Washington, já é um grande amigo e parceiro nosso aí, o pastor Ramon, por favor, compor a mesa. Queria agradecer a doutora Beth, a doutora Patrícia, eu queria tanto ouvir a doutora Patrícia, mas a irmã falou pelo menos uma saudação, eu ia falar isso para a senhora. E nós vamos ouvir o pastor Ramon cirurgicamente em 5 minutos, mas o professor Washington tem que ser ouvido, porque é um mestre, assim, ao meu ver, é uma das maiores referências que eu conheço, não só aqui de Brasília. E o professor e pastor Josiel também tem um carinho muito grande pelo professor Washington. E eu aprendi também a amar muito esse homem. Quem puder conversar com esse camarada em particular, se apaixona pela gama de informação, pela inteligência e perspicácia e compromisso no embate dessa arena tão movediça. Gostei muito da palestra da senhora, doutor Pé. Eu sei, mas é que a gente fica preocupado. Eu não queria ser deselegante, mas são informações maravilhosas. Eu queria pelo menos a saudação da doutora Beth. Nós vamos ter outras audiências. Aí eu vou privilegiar a senhora. E não dá a palavra para a Beth. Boa tarde a todos, um prazer muito grande estar aqui essa tarde. Queria agradecer ao professor Josiel, deputado professor Josiel, ao digníssimo magistrado que está ao meu lado. Realmente, eu tenho que falar muita coisa, mas não vou falar hoje para deixar aquele gostinho de quero mais. Mas a chacina de Campinas, excelência, fica aqui já uma pequena denúncia que eu gostaria, que infelizmente o delegado da Polícia Federal não está aqui presente. Mas a chacina de Campinas, eu estava acompanhando as redes sociais dos grupos gardenistas. E eles combinam dentro dos grupos as mortes das mulheres. Eu tenho printado a fala de um homem falando que ia acontecer uma tragédia na virada do ano. E quando aconteceu essa tragédia, esse mesmo homem fala: eu não avisei que ia acontecer uma tragédia? E aí perguntam, o que aconteceu? A chacina de Campinas. Esse homem não era do estado de São Paulo, era de outro estado. Isso prova, há fortes indícios. E
a militância que existe, que veio dos Estados Unidos, eu tenho todo esse histórico para trazer para vocês, tá? Essa militância que veio dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, Dr. Richard Ducote já denunciava que essa militância que vem dos Estados Unidos fazem isso lá nos Estados Unidos. E veio agora com esse condão. Então, por que nós não conseguimos barrar a violência doméstica? Porque ela é fomentada 24 horas por dia nas redes sociais. Eu tenho tudo isso documentado e posso passar para vocês. Gostaria de passar para a Polícia Federal, porque é um problema de internet, é um problema que a Polícia Federal precisa sim fiscalizar. Eles saíram do Facebook, agora eles estão no WhatsApp, tá? Eles estão no WhatsApp. E é uma coisa que precisamos urgentemente tomar providência, porque senão mais mortes vai ter. Não adianta termos 16 dias de ativismo de violência doméstica, se nós não fecharmos, colocarmos o tampão no rabo. As mortes estão ocorrendo em detrimento de movimentos de homens que defendem o patriarcado abusivo. Porque eu sou cristã evangélica, assembleiana, eu tenho, assim, tranquilidade com a autoridade masculina, não é problema para mim, mas eu estou falando de autoridade abusiva, homens abusivos que moram dentro de casa e que querem cometer as suas atrocidades, como o Richard Gardner fala, porque a mulher... Dá licença, Beth. Porque a mulher não cumpriu com seus débitos conjugais, então o incesto é uma forma de puni-la. Está no livro do Richard Gardner isso daí, que é o Richard Gardner que está na justificativa da lei. Então eu tenho um vasto material para que a Polícia Federal hoje pudesse abrir uma fiscalização. Inclusive tem presidente de ONG aqui presente, tá? Os ativistas estão aqui presentes. Então eu corro risco de vida, saindo daqui e indo para o aeroporto. Eu corro risco de vida, eu sei que eu corro risco de vida, porque nós não estamos falando de gente fraca, nós estamos falando de gente que tem poder econômico, porque essas crianças, elas significam bens, alimentos altos, crianças que vão herdar muito dinheiro. Então nós estamos falando que as pessoas que aprovaram a lei da alienação parental são pessoas de classe B e A. É uma pequena fala do que eu ainda tenho a falar, se um dia me derem a oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua contribuição.